Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa cinemática vetorial. Se você está caindo aqui de paraquedas, recomendo que você veja o vídeo anterior a esta aula, que é com respeito à cinemática vetorial, onde nós damos o início, uma introdução a respeito do que é um vetor, como ele se comporta, como você pode construir no vetor, adição de vetores, subtração de vetores, algumas propriedades principais do vetor, quando os vetores são iguais, né? Porque eles precisam ser iguais em módulo, direção e sentido, a definição de módulo, direção e sentido. Nós temos também a regra do paralelogramo, que foi passada para você para a soma de vetores, e a regra do polígono. Passamos algumas condições e alguns cálculos que você consegue fazer através de um ângulo, quando há um ângulo de abertura entre esses vetores, né, para você fazer a soma deles, como a lei do cosseno, a lei dos cossenos e a lei dos senos. Então, se você está caindo aqui de paraquedas, eu recomendo que fortemente você veja o vídeo anterior da nossa aula. Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com algumas definições, continuando com a cinemática vetorial, com a definição de vetor posição, deslocamento, vetor deslocamento, velocidade vetorial e aceleração vetorial. Tá bom, pessoal? Nós saímos de um tipo de estudo onde nós estávamos num plano, onde os movimentos eram retilíneos, onde você precisava somente do tamanho, né, que seria o módulo, a intensidade de determinado objeto, de determinado móvel. Só que nós temos que entender que para todos os estudos de física, seja na parte elétrica, onde você vê vetores também, na parte de energia, que você vê vetores, ondas, principalmente, você consegue ver vetores. E na cinemática você consegue ver vetores, porque nós trabalhamos com velocidade, aceleração e mais pra frente, né, no decorrer das nossas aulas, nós iremos trabalhar com força, e força é um vetor. Então é interessante que você entenda o conceito de vetor, saiba trabalhar com vetores, principalmente na parte da geometria, você trabalha bastante com essa... você precisa lembrar de alguns conceitos como teorema de Pitágoras, lei dos cossenos, lei dos senos. É interessante você estar habituado com esses termos para você ficar e resolver o exercício de maneiras mais simples, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Galera, um vetor posição. A posição de uma partícula, quando a gente quer identificar a posição de qualquer partícula, seja num eixo cartesiano ou em qualquer ponto, seja você tentando se comunicar com seu amigo numa autoestrada, você precisa indicar algumas coordenadas para ele te encontrar. Se você está tentando indicar para o seu amigo, você está perdido numa rodovia e você precisa que seu amigo vá te resgatar, vá te acudir em algum ponto entre essa rodovia, entre Bauru e São Paulo, por exemplo, você não pode simplesmente falar que eu estou perto de uma árvore que tem um desenho, sei lá, tem galhos diferenciados que você vai saber identificar. Você precisa identificar pontos que são correlatos à trajetória que você e a pessoa que vai te buscar estarão percorrendo. Ou seja, se você está falando da trajetória entre Bauru e São Paulo, uma forma de você se localizar e você dar informações de um ponto no espaço é você dar a posição que você está. E como você dá a posição que você está? Quando você vai de uma cidade para outra, enfim, quando você pega a rodovia, você vê diversas placas falando da quilometragem que você está. Você está no quilômetro 50, no quilômetro 60, no quilômetro 70, em direção a Bauru, São Paulo. E geralmente dependendo se você sai do marco zero ou se afasta do marco zero, elas podem se afastar ou aumentar a quilometragem. Então, se você está perdido no meio de uma autoestrada e precisa que alguém vá te socorrer, você fala, olha, estou na autoestrada tal, tal, você fala o nome da rodovia e fala que você está no quilômetro 50. Você se coloca, você dá uma coordenada para a pessoa que vai te buscar, saber onde você está localizado naquele espaço. Isso é uma coordenada linear, né? Porque a gente está trabalhando num sistema linear. Se você já está trabalhando num sistema de coordenadas agora cartesianas, que possui dois eixos, você pode trabalhar com 2 pontos, né? 2 pontos você acaba formando um ponto no espaço ali que você consegue se localizar no eixo cartesiano. E nada mais, nada menos, pessoal, que o vetor posição é isso. Você tem um determinado ponto, nesse caso aqui a gente está trabalhando no eixo tridimensional, ou seja, temos o eixo y, x e o z, né? X, y, z. Isso, a partir desses 3 eixos, nós temos já o corpo tridimensional, trabalhamos com as 3 dimensões cartesianas. E o vetor posição ele é indicado por conta de um ponto que é localizado nesse espaço a partir de 3 coordenadas, ou seja, x, y e z. E quando você quando você identifica ele no espaço, você traceja
um vetor indicando a posição de onde ele está, né? Ele é um vetor dado de um ponto da origem que você estabelece, que nesse caso é no ponto O, até o ponto onde ele está localizado no espaço. Tudo bem? A partir disso, nós temos as projeções também desse vetor. Se você não sabe o que é projeção, vá na nossa aula passada, que a gente explica um pouquinho de como que é a projeção e como você faz a projeção num eixo cartesiano. Se você está em dúvidas, a projeção nada mais é que uma forma de você projetar o seu, transpor o seu vetor posição, nesse caso pode ser o vetor posição, um vetor resultante, enfim. Você transpor um determinado vetor em determinadas componentes. Você quebrar ele em algumas componentes que no final compõem, que fazem ele como um todo. O vetor R aqui, ele nada mais é que uma junção do vetor Y, do vetor X e do vetor Z. Como assim? Para você fazer esse ponto, para você fazer esse vetor, você precisa dessas três coordenadas, do X, do Y e do Z, senão você não consegue se identificar nesse espaço aqui. E o vetor R, ele é a soma dessas três componentes, tanto X, quanto Y, quanto Z. Então você projetar o seu vetor, nada mais é que você vai estar jogando a sombra dele, né? Você imaginar que tem uma luz aqui em cima, você vai projetar uma luz aqui em cima, você vai estar projetando a sombra do vetor R no eixo X, vai projetar o RX. Se você jogar uma sombra aqui, desse lado, a luz aqui, ó, vai ter a sombra do vetor R no eixo Y. E por aí vai no eixo Z. E você consegue, fazendo a soma dos três, chegar no seu vetor R. Nós temos aqui que a soma, né, desse nosso vetor, ele é a soma das três coordenadas. Aqui, I, J, K são as coordenadas relacionadas a tanto ao X, Y e Z. Tá bom? Tanto que elas estão seguidas aqui, são os versores, né? Lembrando que versor é aquele vetor unitário de valor 1, tá bom? Elas estão multiplicadas a esses versores. E como que você faz o vetor resultante em cima disso? Você eleva todos os membros ao quadrado, todos os itens ali ao quadrado das duas igualdades, tá? Dessa igualdade. Esse é o seu vetor posição, uma forma de você se identificar no espaço, tá bom? Pessoal, agora para o vetor deslocamento. Quando nós temos aqui na nossa trajetória, no nosso gráfico aqui escrito, nós temos a variação do espaço, como nós podemos perceber aqui de maneira que ele percorre uma trajetória, né, uma variação, um deslocamento que ele está percorrendo entre dois pontos, P1 e P2. E nós temos também os vetores posições relacionados a esses dois pontos, ou seja, nós temos aqui o vetor posição R1 relacionado à posição P1 e nós temos o vetor R2 relacionado à posição R2. Quando a gente trabalha com vetores, o vetor posição ele é chamado de R. Lembra disso do slide anterior que a gente está aqui. Como que a gente vai fazer a variação desses dois vetores? Olha, a gente vai ligar do ponto que ele partiu, ó, do ponto P1, sempre do ponto que ele partiu, do ponto que ele chegou. A gente vai fazer uma ligação, ó, do ponto que ele partiu ao ponto que ele chegou, para você saber o deslocamento total que ele fez. Esse é o deslocamento ΔR. E se a gente for perceber, esse deslocamento ΔR, ele é diferente desse ΔS, o deslocamento no espaço linear. Por quê? Porque a menor distância percorrida entre dois pontos é uma reta. Então, sempre quando a gente estiver numa trajetória curvilínea, numa trajetória que deixa de ser uma reta, nós vamos ter que o vetor posição ΔR, sendo a variação do ponto R2, do vetor posição R2 menos a variação do vetor R1, a variação desses dois vetores vai será menor que a variação do espaço em uma trajetória curvilínea. Nesse caso, como nós estamos trabalhando aqui nesse nosso exemplo com uma trajetória que é uma curva, a gente pode perceber que o ΔS aqui é uma curvinha. A variação do trajeto no vetor, eu vou ligar esses dois vetores aqui, eu vou tracejar esses dois vetores, posições, e vou tracejar o início, eu vou começar a fechar o meu caminho do início até o fim do meu trajeto, do meu vetor posição. Quando eu faço essa ligação do início com o fim, eu tenho o meu vetor posição. Eu tenho o meu vetor de deslocamento, a variação de deslocamento que o meu vetor percorreu. A partir disso, se não é uma trajetória retilínea, esse meu vetor ΔR ele é menor que o vetor ΔS, que é o vetor de variação de espaço. Tá bom?
Quando que esses valores serão iguais? Os valores serão iguais somente se a trajetória que você estiver trabalhando ela for retilínea. Ou seja, se você está trabalhando com uma trajetória reta, tanto a variação do vetor posição quanto a variação do espaço, elas serão iguais. Tá bom? Como nós temos aqui na nossa figurinha. Com respeito à velocidade vetorial média, lembrando que no movimento retilíneo, velocidade média é a variação do seu espaço percorrido, o quanto que você percorre sobre um determinado tempo. É uma divisão, um quociente, né, que eles chamam. Quando você tem no espaço linear, você trabalha sem vetores, é simplesmente você fazer a variação do seu espaço pelo tempo que você gastou. No vetor vai ser quase a mesma coisa. Você vai ter a variação do seu vetor posição pelo tempo que você gastou. A partir disso, nós temos que lembrar que a velocidade ela é um vetor. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Qual que vai ser o módulo dela? Olha, o módulo eu vou descobrir a partir da equação aqui, da variação do meu vetor posição pelo tempo que ele gastou. Qual que vai ser a direção e o sentido dela? Ora, a direção vai ser a mesma do sentido, a direção vai ser a mesma do vetor posição e o sentido também será a mesma do vetor posição. Então, se o seu vetor posição aponta para a direita, a sua velocidade também apontará para a direita, tudo bem? Lembrando que fazendo esse cálculo da velocidade vetorial, você também terá outro vetor. Como você trabalha se você trabalhar com trajetórias curvilíneas, ou seja, trabalhar com curvas em vez de retas, você perceberá que a velocidade vetorial, como você trabalha com o vetor posição, o vetor R, você tem uma velocidade vetorial menor do que a sua velocidade linear. Ok? Aqui chegamos num termo que é respeito à velocidade vetorial instantânea. O que seria velocidade instantânea? Velocidade instantânea é a sua velocidade num determinado tempo específico. Você pode determinar a sua velocidade instantânea, pode observar ela de maneira bem aplicada nos radares de velocidade, onde você passa por um determinado ponto. Ele dá o sensor tem 2 pontos, você passa por um ponto, acionando o sensor. Decorre alguns segundos em cima disso, passa por outro ponto, faz a diferença dos 2 pontos ali, né, por um tempo mínimo. Percebam que quanto mais eu me aproximo de zero, mais precisa vai ser a sua velocidade naquele instante. Por isso que nós temos aqui um termo que é chamado de limite. Limite, para as pessoas que seguirão na carreira de exatas, vocês terão que se habituar com esse termo aqui, que é chamado do limite que um determinado termo, uma determinada incógnita pode chegar. Ou seja, nós temos aqui o ΔT variando, tendendo, essa seta aqui significa que ele tende a um determinado número, que nesse caso é o zero. A variação de velocidade, ou seja, a velocidade instantânea, significa que quando você tem um termo se aproximando de um valor tão próximo de zero, você vai chegando no valor cada vez mais preciso dessa velocidade. Lembre-se que você chegando a um valor próximo de zero, não vai dar um problema na sua cabeça, vai chegar no módulo que é o valor preciso da velocidade naquele instante, mais precisa possível que seria naquele instante. Com respeito à velocidade vetorial, sabendo que a velocidade ela trabalha com vetores, sabendo que nossa trajetória, fazendo uma trajetória retilínea aqui, ó, vamos fazer o seguinte, temos nossa trajetória curvilínea aqui, ó, uma curvinha, e nós temos que o nosso ponto ele sai do ponto P1 e gasta um determinado tempo para chegar ao ponto P2. Esse daqui é o nosso vetor velocidade. Se por um acaso ele gastasse menos tempo, né, se a gente diminuísse esse tempo, diminuísse a variação de tempo, ele ia chegar no nosso ponto P2'. Se a gente diminuísse ainda mais o tempo numa segunda condição, ele ia chegar no nosso P2 duas linhas. Se a gente diminuísse de novo, pela terceira vez, o nosso tempo, ele ia chegar numa situação onde está o P2 três linhas. Se nós diminuíssemos o tempo de modo que se aproximasse o mais próximo possível de zero, quase chegando a zero, nós iríamos perceber uma situação que é importantíssima, que é interessante vocês terem anotado no seu caderno, que a velocidade vetorial ela é tangente ao movimento. Percebam que o vetor, que seria essa retinha aqui, ó, percebam essa retinha verde. A cada instante que eu vou diminuindo o meu tempo,
ele não vai ficando curvo, eu não vou aumentando o ângulo dele em relação à nossa trajetória, de modo que ele fique tangente, quase encostando, só encostando de toquinho assim na nossa trajetória. Percebam que ele está tangenciando o nosso ponto P. Isso é uma situação onde nós temos uma velocidade instantânea. A velocidade ela acaba sendo tangencial. Como que você prova isso no dia a dia? Você pega uma pedra no barbante e você fica girando a pedra pelo barbante. E você, por exemplo, ela escapa da sua mão. Ela não vai terminar de fazer a curva, a pedrinha. Ela vai tangente, ela vai reto ao movimento, à sua trajetória circular. O que acontece quando você está dirigindo um carro e, por um acaso, antes de você passar por uma determinada curva muito estreita, uma curva muito fechada, um caminhão passou ali e choveu? Né? Você diminui o coeficiente de atrito e por uma imprudência sua, você está numa alta velocidade, você não consegue fazer essa curva. Por quê? Porque a velocidade é tangencial, você vai tangente à trajetória. Em vez de você fazer a curva, você simplesmente segue reto e aí ou bate numa parede, num poste, enfim. Isso mostra, é um termo muito importante que vocês têm que estar anotado, tem que deixar bem anotado e fixo na mente de vocês de que a velocidade vetorial ela é tangente ao movimento que está sendo feito, tá bom? Isso é importantíssimo para vocês. Agora, com respeito à aceleração vetorial média. Ó, a aceleração, se a gente lembrar da definição, ela é uma variação da velocidade por um determinado tempo. Quando nós trabalhamos com vetores, vai ser a variação da velocidade vetorial também por um determinado tempo. Aqui nós temos na nossa trajetória curvilínea, dois pontos P1 e P2, que eles estão com velocidades distintas. A partir disso, nós podemos fazer a variação dessa velocidade e conseguir extrair a velocidade vetorial. Percebam, pessoal, que por essa soma de vetores aqui, parece que não faz sentido, né? Lembra que eu passei na aula passada de vocês? Que para você fazer a soma de um vetor, você precisa ligar o início de um caminho com o fim de outro vetor, e assim, quando você faz o início com o fim, você puxa lá do início do primeiro vetor até o fim do outro vetor, e assim você tem a sua trajetória. Essa variação aqui, ela funciona se você pensar desta maneira aqui, ó. O vetor V2, ele na verdade é a soma do vetor V1, ó, V1, ó, o início o fim do vetor, o extremo com a ponta, né, o extremo do vetor V1 com o início do vetor ΔV, ó, tá certo? Quando eu faço agora o início do vetor V1 e o fim, eu ligo do início ao fim do vetor ΔV, eu tenho o meu vetor V2. Isso daqui serve também, porque é definido pelo termo de variação. Se eu pegar aqui de maneira algébrica, ΔV é igual a V2 menos V1. Isso é variação, isso está certo. Está certo também. Só que como que a gente observa esse desenho? A gente só vai observar esse desenho se a gente passar o V1 para o outro lado somando. Quando a gente passa o V1 para o outro lado somando, ele fica assim. E aí dá certo essa nossa soma de vetores. Essa é uma forma de você fazer a variação do vetor de velocidade, tá? Quando a gente tem uma trajetória curvilínea, você verá uma aceleração vetorial que vai ser direcionada para o centro dessa sua trajetória. Isso é chamado de aceleração centrípeta, ok? É a aceleração centrípeta que você vai estar trabalhando. Lembrando que a aceleração vetorial, ela nada mais é que a variação do vetor da velocidade pelo tempo, né? O tempo, nesse caso, é uma grandeza escalar, ele não tem módulo, direção e sentido, tá? Ele só tem intensidade, ele só tem valor. Mas a aceleração, nesse caso, ela é também um vetor e ela vai depender e ela vai ter módulo, direção e sentido. Se você trabalha numa trajetória curvilínea, a sua aceleração vetorial ela estará apontando para o centro da trajetória. E da mesma forma que você também tem a aceleração, a velocidade instantânea, você também tem a aceleração instantânea. Quando nós temos, pela definição de aceleração, nós temos a aceleração tangencial. Tá? A aceleração tangencial ela é tangente à trajetória do movimento também. Ela vai ser tangente à trajetória do movimento e vai seguir quando o movimento é acelerado, ou seja, quando há ganhos de velocidade, quando a velocidade varia positivamente, ou seja, ele vai ganhar velocidade, a velocidade vai variar de maneira positiva. O sentido e a direção, o sentido da aceleração vai ser o mesmo da velocidade. Quando o movimento é retardado, ou seja,
há uma frenagem, uma parada, alguma coisa que diminua a velocidade do nosso objeto, o vetor de aceleração tangencial será contrário ao da velocidade, ou seja, terá sentido oposto, ok? Eles terão a mesma direção, mas sentidos opostos, tá? Então nós temos aqui, ó, a direção da aceleração tangencial, ela é tangente à trajetória. Nós temos o sentido, o mesmo do v quando acelerado e o oposto de v quando retardado. E o módulo vai ser igual ao módulo da aceleração escalar. Como que você acha o módulo da aceleração escalar? Aquela equação, v igual a v0 mais at. Esse é o módulo da aceleração tangencial. Quando a gente tem a componente do vetor aceleração, que é a normal, que é chamada de aceleração centrípeta, que é essa daqui, ó, quando você tem uma trajetória curvilínea, a aceleração vetorial média, a gente tem o que é chamado de aceleração centrípeta. Ela é a normal trajetória no instante considerado. Quando a gente está trabalhando com um determinado ponto, a gente vai ter essa aceleração centrípeta puxando para o centro da trajetória. O sentido ele é sempre orientado para o centro da curvatura e a gente pode demonstrar o módulo, essa equação aqui é importante, o módulo para você identificar da aceleração centrípeta, ele é esse daqui, é v² sobre r, em que v é o módulo da velocidade do vetor v e o r é o raio da curvatura da trajetória. Tá? A direção vai ser perpendicular à trajetória e o sentido para o centro da curvatura. O módulo vai ser v² sobre r. Tá? Pessoal, essa foi a aula para vocês com relação à cinemática vetorial. São alguns termos que podem ser um pouco densos de digerir no começo. Então é importante que você reveja as aulas, procure alguns materiais que são correlatos a esse assunto para você também tirar suas dúvidas. Converse com nossos professores para tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis de vocês. Nós estamos aqui disponíveis para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. A gente terminou esse capítulo 6. Então, terminando sempre o capítulo, eu vou mandar uma listinha de novo para vocês de exercícios e seguindo aquele mesmo esquema, eu vou resolver os melhores exercícios que eu tirar dessa lista, os que eu considerar mais interessantes para vocês, eu vou extrair dessa lista e jogar aqui e resolver em vídeo com vocês. Consequentemente, a gente vai trabalhando vários conceitos resolvendo exercício. A melhor forma de você aprender e fixar um conteúdo é você resolvendo exercícios várias e várias vezes, diversos exercícios diferentes, aumentando a intensidade, o nível de dificuldade deles. Tudo bem? Se você não está no grupo do WhatsApp, se você não está no grupo do Facebook, mande mensagem para o grupo dos coordenadores do cursinho ou para nós professores. Lembrando que nós já estamos na nossa apostila 2, então é importante que você tenha essa nossa apostila 2 aqui para continuar os seus estudos. Se você não tem a apostila 2, entre em contato novamente também com a coordenação do cursinho ou com os professores que nós enviamos a apostila digital para vocês, tudo bem? Obrigado por me escutarem até aqui. Espero que vocês tenham bons estudos, uma boa semana e a gente se vê até o próximo vídeo. Abraços.